graça e paz, estou passando aqui mais uma vez para lhe entregar o tão bom, precioso e nutritivo pão da palavra de Deus. Hoje, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5 em diante, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier o bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não o temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de produzir frutos. O coração é mais enganoso que todas as coisas e uma doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Há uma palavra de Deus para nós, para esses dias que estamos vivendo. O Senhor é aquele que nos arbitra, aquele que traz a palavra ao nosso coração. O profeta Jeremias é usado por Deus para levar uma palavra ao povo de Israel. E ele começa nesse texto dizendo: Maldito o homem que confia no homem. Há duas aplicações muito interessantes, levando em consideração o contexto dessa palavra. A primeira aplicação é maldito o homem que confia no homem, e se a gente parar o texto por aí fica um pouco confuso, mas ele continua dizendo que faz da sua carne o seu braço forte. Ou seja, a primeira aplicação é maldito o homem que confia em si mesmo, que é tão orgulhoso e arrogante, ao ponto de sobressair a sua confiança em si próprio do que em relação a Deus. E também a segunda aplicação, maldito o homem que confia em outros homens, que coloque a sua confiança cegamente em homens. O contexto aqui é que Deus estava alertando o povo de Israel, que estava muito ansioso, inclinado e desejoso em fazer alianças políticas com outras nações que feriam os princípios de Deus. Então Deus está dizendo: cuidado, porque pode cair em maldição aquele que confia em homem. Isso é tão oportuno para os nossos dias. A nossa confiança prioritária tem que estar em Deus, apesar do mundo, das crises que nós estamos vivendo, dos governos tão corruptos que tem diante de nós. A nossa confiança não deve ser cegamente naquele partido, naquele político, mas sim no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós vemos muitas vezes até uma certa incompreensão da parte da humanidade, ao ponto de se tornarem tão vorazes em seus comentários e em relação a esse ou aquele político baseado nas suas condutas. Todos eles são falhos e humanos. Nossa confiança não deve estar cegamente nesses homens, seja eles quem forem. Nossa confiança tem que estar em Deus. Apesar de quem está no governo, a nossa esperança, a nossa confiança tem que estar no Senhor. E depois esse mesmo texto diz o seguinte: que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e prontamente para nos corromper. O nosso coração, os nossos pensamentos, eles são enganosos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que reagimos, com aquilo que arbitramos, com aquilo que formamos de opinião, baseado no nosso próprio entendimento, porque ele pode até mesmo nos corromper. É importante devotar a nossa confiança no Senhor. Ele continua dizendo que Ele é o Deus que sonda o coração e nos recompensa segundo as atitudes do nosso entendimento, do nosso coração e da nossa mente. Portanto, um dos maiores segredos da vida e do equilíbrio emocional está aqui na nossa mente. Nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso coração tem o desejo de nos enganar. Muitas vezes estamos achando que estamos tão certos, porque a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso preconceito, a nossa falta de flexibilidade em opinião nos leva a acreditar que estamos certos e muitas vezes estamos errados. E isso traz prejuízos terríveis para nós. Precisamos sim
ter a nossa confiança no Senhor, humildade, flexibilidade de opinião em detrimento à opinião e aquilo que Deus tem para nós. Nossas opiniões são formadas naquilo que nós achamos, naquilo que nós determinamos, naquilo que os nossos olhos, nossos ouvidos veem, porém, muitas vezes equivocadamente, formamos opiniões. E uma vez a opinião formada, uma vez um pensamento estabelecido, há um risco de nos levar a uma atitude errada. E as atitudes geram consequência. Todas as nossas atitudes vão gerar consequências. Portanto, é importante saber que Deus conhece o nosso coração. Não adianta querermos fazer as coisas como se fosse manipulando a nós mesmos, aos outros, e muitos até acreditam que podem, com as suas atitudes, manipular os princípios da palavra de Deus. Isso é impossível. Podemos até de certo modo e até certo ponto manipular os homens e a nós mesmos, mas a Deus e a sua palavra isso jamais será possível. Portanto, que nós possamos hoje, nesse devocional, inclinar o nosso coração em confiar no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor, sua esperança no Senhor, acreditando que Ele tem o melhor, que Ele está no controle de todas as coisas. E cuidado com o seu coração, cuidado com o seu entendimento e com a sua mente. Cuidado, porque a mente mente, e muitas vezes os pensamentos e as opiniões que formamos são mentiras, fantasmas que vêm em nossa mente. Cuidado com os fantasmas que nós nutrimos no nosso pensamento. Nós carregamos muitas vezes fantasmas, achamos que as pessoas estão falando de nós, achamos que as coisas estão conspirando contra nós, e muitas vezes não tem nada a ver, muitas vezes não é isso. Cuidado com aquilo que você forma de opinião relacionado à sua própria mente, querendo entender muitas vezes que aquilo que acontece com você vem daqui ou vem dali. Cuidado, nem sempre é assim. A mente mente. O Senhor, sim, é aquele que traz sinceridade e paz em nosso coração. Portanto, nada mais justo, inteligente e oportuno do que buscar no Senhor a palavra e o direcionamento que Ele tem. Que o Senhor te abençoe com esse devocional. Guarda o teu coração para que você confie no Senhor. Cuidado, porque Ele pode te enganar. A mente mente. E também confie plenamente, cegamente no Senhor. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou desse vídeo, desse devocional, ajude a abençoar alguém que possivelmente será tocado por essa palavra. Curta aí o nosso vídeo, compartilha, e se assim for o desejo do seu coração e você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.